de janeiro de 2017. No maior desafio da carreira, Eduardo Batista chega ao Palmeiras confiante e lamenta a ausência de Gabriel Jesus. Antes de viagem para a Florida Cup, Rogério Ceni apresenta auxiliares vindos da França e da Inglaterra. Santos atravessa a negociação com o Atlético Nacional e acerta para ter Barcos. Corinthians contrata a reserva do Sport e irrita a torcida. William Potker continua nos planos. Disputado por times brasileiros, atacante Marinho anuncia seu destino. Vai jogar fora do Brasil. Depois de transferências milionárias, governo chinês estuda colocar um limite de gastos para times de futebol do país. E ainda, Tottenham acaba com sequência invicta do Chelsea na Inglaterra. As vitórias do Santos e do Corinthians na estreia da Copinha. E o francês, que aos 105 anos ainda quebra recordes no ciclismo. Olá, olá! Muito boa noite. O nosso Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Palmeiras. O Verdão ainda não voltou aos treinos, mas hoje foi dia da primeira entrevista coletiva do novo técnico, Eduardo Batista. Se os jogadores só trabalham a partir da próxima semana, o treinador mostrou que já está se dedicando ao novo time há algum tempo. Afinal, essa é a grande oportunidade dele na carreira até o momento. Alexandre Silvestre acompanhou. Eduardo Batista abre a coletiva batendo no peito, assumindo a responsa e agradecendo a confiança. Me sinto muito preparado e o que me dá mais certeza desse meu sentimento é que o Palmeiras, com a sua estrutura, com os profissionais que tem, eu fui o escolhido. Primeiras palavras do novo treinador do Palmeiras, que já respira Verdão há pelo menos um mês. Esses últimos 30 dias, estudando demais o Palmeiras. Eu assisti na íntegra, em câmera aberta, os 38 jogos do Campeonato Brasileiro e mais 3 jogos do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras teve um momento difícil, para procurar entender o que foi feito. E o grande mérito do Cuca foi rodar esse elenco. Teve momentos que o Palmeiras perdeu 3, 4 titulares de um time base. Lógico que rodou bastante, mas tinha uma base. E de uma vez perdeu 3, 4, a equipe continuou. E esses momentos que fizeram o Palmeiras campeão. É o grande desafio da minha vida e uma estrutura física que qualquer profissional da área queria ter em mãos. E de cara, uma grande diferença entre o Palmeiras do Cuca e o Palmeiras do Eduardo. Assumindo uma equipe campeã, e da maneira que foi, você não pode falar em mudança, você não pode falar em transição. Eu vou agregar coisas. Lógico que cada um tem sua filosofia, mas o Cuca deixou muita coisa boa. E eu tenho que agregar, eu tenho que somar isso. O Palmeiras foi campeão brasileiro o ano passado, onde todos tinham uma esperança que o Palmeiras fosse campeão. Eu inicio um ano, 2017, com todos tendo a certeza que o Palmeiras vai ser campeão. Então, toda a receita que foi usada no ano passado, e os jogadores conhecem bem, ela tem que ser incrementada de mais trabalho. Porque hoje o Palmeiras é o time a ser batido, é o time de maior investimento. Não sei se é o melhor elenco, mas está entre os melhores. Então, a Libertadores é um objetivo e o Mundial é um objetivo, mas o Paulista também o brasileiro também o bibrasileiro. Estilo de jogo? Com esse material humano, é só escolher. Eu vou dar preferência aqui, ao jogo. Lógico que a marcação é importante, nós temos que ter uma agressividade para marcar, mas eu gosto de atletas, eu não gosto de falar volante, homens de meio campo que joguem. O homem de meio campo ele tem que marcar, tem que ter um posicionamento defensivo, mas principalmente jogar, aparecer no espaço sem a bola, oferecer o passe para os companheiros. Então, e no Palmeiras eu tenho muito do que eu tinha no Sport e muito que eu tenho da Ponte Preta. É escolher a melhor forma, a melhor maneira de jogar. Eduardo Batista garante ter a fórmula para administrar principalmente as vaidades de um grupo grande, qualificado, vencedor, com estrelas. Afinal, só jogam 11.
Se o atleta vê no comando do treinador e da comissão técnica conhecimento, trabalho, dia a dia, e ele sentir que esse comando coloca em campo aqueles que estiverem no melhor momento, né, isso, né, já se faz para você colocar, para você fazer esses atletas acreditarem que tem que treinar, que tem que estar dentro do campo para que as coisas aconteçam. Então, o que eu procuro ser em todas as equipes que eu passei é ser o mais justo possível. É o ápice da carreira de Eduardo Batista, assumir um gigante como o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, elenco de prima, investimento lá em cima, tudo do bom e do melhor para ele. Menos uma coisa, Gabriel Jesus. É muito difícil substituir o Gabriel. Você pode fazer um baita investimento, substituir o Gabriel é complicado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Está aí o Eduardo Batista, que tem 2 relativos bons trabalhos no esporte, na Ponte Preta, no Fluminense não conseguiu se firmar, e tem um novo desafio agora no Palmeiras. É um técnico que ainda precisa provar, né, que realmente é bom sair da esfera da expectativa, da promessa, por um treinador top. Algo que hoje, por exemplo, o Tite conquistou, o Cuca conquistou. Quer dizer, é uma sequência natural com títulos, né? Com conquistas, na verdade, com taças. E tanto que a gente viu na coletiva, a maior parte do tempo parecia que ele tinha que provar alguma coisa, que ele estudou, que o plano de jogo, como ele pensa o futebol. Quer dizer, é algo que ele precisa revelar, né, para muita gente que ainda não conhece bem o trabalho dele. Muito do discurso dele tem a ver com o Tite, tem a ver com outros treinadores. Agora, no Palmeiras, ele tem a chance de provar que pode ser tão bom quanto. E acho que isso é possível. Só não sei se ele vai contar com o respaldo necessário, se vai haver a tolerância necessária, caso as coisas não caminhem bem num começo de trabalho, que, convenhamos, é natural, Alberto Helena Júnior. Boa noite. É verdade, boa noite. Tem um velho ditado, né, que diz que dá para rir, dá para chorar. Essa é a situação que se encontra o nosso querido Eduardo Batista, porque, de um lado, o Palmeiras passa a ter um grupo, um elenco. Plantel é de cavalo, viu, gente? Não é elenco. Um elenco muito qualificado, com jogadores de altíssimo nível, muitos deles, e os que não o são, estão numa posição muito respeitável dentro do elenco do Palmeiras. Isso aí oferece o quê? Alternativas. Alternativa significa o quê? O sujeito tem que pensar e acertar. Ele não pode errar sob o argumento de que, olha, eu não tenho esse jogador. Eu queria jogar assim, mas eu não tenho esse jogador. Tem. O Palmeiras tem jogador para qualquer estilo de jogo, para qualquer esquema, para qualquer tática. O Palmeiras tem jogador suficiente para enfrentar essa maratona de jogos que vai ter. E o difícil vai ser realmente arrumar esse time de uma... Porque não vai ser... Vocês dizem assim, vai ser sequência de trabalho do Tite. Não. Na medida que você contrata um Felipe Melo para o meio de campo. Michel Bastos. Guerra. Para o meio de campo. E tem lá Moisés, Tietê, os jogadores que fizeram o grande movimento do Palmeiras esse ano. Então, você começa a ter dificuldade para poder montar esse esquema. Você não vai jogar mais com Roger Guedes, Dudu abertos e o menino Gabriel lá fazendo o falso centroavante. Você já não tem mais essa opção na medida... Quer dizer, você tem a opção, mas aí você vai ter que sacrificar um desses grandes nomes que estão aí. Ou aqueles que jogaram muito no campeonato, ou aqueles que acabaram de chegar. Então não vai ser fácil, ele vai ter que mudar esse esquema, vai ter que jogar um 4-4-2, vai ter que pensar melhor no como aproveitar esses jogadores, alguns mais experientes, outros não. Quem para o lugar do Gabriel Jesus?
Esse é o grande problema. E é a peça que falta. Embora ele tenha duas alternativas, duas opções boas. Jogadores que não têm o mesmo modelo, o mesmo estilo, que são o Rafael Marques, que é um jogador mais fluido, que se mexe pelo ataque, e o Alexandro, que já não é mais apenas aquele centroavante lá, enfiadão, trombador. Ele participa do jogo, ele participa mais, ele desenvolveu o passe, o lançamento e tal. Então, é esperar para ver. Mas o senhor consegue visualizar o Palmeiras com Moisés, Tietê, Felipe Melo, Michel Bastos e Guerra, todos jogando no mesmo time? Alguém vai dançar aí, né? E o Dudu? Pois é. E aí, esse vai ser o quebra-cabeça do treinador. Se você me pergunta, como é que você armaria esse time? Eu deixaria o Michel Bastos como alternativa. Né? Eu faria o Felipe Melo, porque o cara chegou, o Moisés e o Tietê. Esses três não tem como tocar neles. E depois faria o Guerra, aquele meia próximo da área, fazendo o passe rapidinho, pro Dudu e o Alexandro ou até o Roger Guedes, fechando, né, com os dois que jogam pelo extremo, fechando no ataque. É um jeito, é uma alternativa. São tantas opções. Eu fico só pensando o que o corintiano estaria pensando vendo tudo isso, porque lá a coisa está feia, mas é assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente fala. Bom, gente, a estreia do Eduardo Batista no comando do Palmeiras deve ser no próximo dia 21 de janeiro. Como a gente já tinha dito aqui no Gazeta Esportiva, o Palmeiras irá a Chapecó enfrentar a Chapecoense em amistoso. Hoje as duas equipes confirmaram a realização do jogo e deram mais detalhes do encontro na Arena Condá. O Palmeiras arcará com todas as despesas da realização da partida e toda a renda da bilheteria e dos direitos de transmissão do jogo será destinada à Chapecoense. Ainda não foi divulgado o horário da partida. Com a chegada iminente de Felipe Melo, o Palmeiras deve negociar o também volante Arouca. Pois é, o provável destino do jogador é o Atlético Mineiro. Alguns sites noticiaram que já estaria tudo acertado entre jogador e clube e restaria apenas fechar negócio com o Palmeiras. Mas, de acordo com Eduardo Maluf, que é o presidente do Galo, nada está definido não. Apesar de esfriar a empolgação da torcida, ele admitiu que Arouca é um dos jogadores que interessam ao Atlético para reforçar ali o meio-campo, especialmente após a saída do Leandro Donizete, que foi para o Santos, e Júnior Urso, que voltou para a China depois do fim do seu empréstimo. O volante Adilson, ex-Grêmio e atualmente no futebol russo, também seria um dos alvos do Galo. Acho que o Arouca se encaixa bem no Atlético Mineiro. Acho até mais jogador que o Leandro Donizete. Qualquer time do Brasil. Acho até mais jogador que o Leandro Donizete, que Júnior Urso. No Palmeiras ele se contundiu, não conseguiu se firmar, mas é um baita jogador. O Arouca, sem dúvida alguma, é uma bela contratação, caso seja confirmado. O Arouca, para mim, é o mais completo jogador de meio de campo do Brasil. Ele tanto pode jogar atrás, como armando o jogo, como chegando na área. Enfim, é um jogador extraordinário, se mexe o tempo inteiro, marca bem e sabe jogar. Cabe em qualquer time, principalmente no Atlético. Agora eu queria voltar um pouquinho no negócio do Chapecoense. Todo mundo ficou comovido com tudo que aconteceu e tal, e prometendo mundos e fundos ao Chapecoense. Eu estava pensando aqui, o Brasil tem, lá na revista Forbes, cerca de 40 bilionários. Estão lá entre os bilionários do mundo. Esses caras, eu não vi nenhum deles se manifestar. Vou dar uma gorjetinha para esse coitado aí. Nada. Você já pensou o que significa ser bilionário? O montante de dinheiro que você tem? Essa gente podia ser um pouquinho mais solidária, né? Eu ouvi uma vez e me marcou a frase, claro que é alguém que está fazendo o trabalho dele como senhor, mas da boca do jacaré.
né? Menos custos e mais lucro. E que essa boca seja cada vez maior. Maior. Até engolir o próprio jacaré. Ao contrário. Virou... Gente, no São Paulo, os treinamentos... de boca. Os treinamentos de hoje lá no São Paulo aconteceram em 2 períodos e na madrugada dessa sexta-feira a equipe vai viajar para os Estados Unidos. Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. É isso, Anitta. Hoje aconteceu o segundo treinamento do elenco tricolor nessa temporada 2017. O de ontem, como você sabe, foi com portões fechados. Hoje nós pudemos acompanhar um pouco dessa movimentação. Só que antes dessa atividade, comandada muito mais pelos preparadores físicos do São Paulo, o técnico Rogério Ceni apresentou os seus 2 novos integrantes da comissão técnica, os gringos que estarão ajudando na montagem do elenco tricolor, um inglês e um francês. Me cercar de pessoas, no caso do Michael, com uma grande experiência, um currículo em categorias de base, já que nós temos 50% do nosso elenco formado abaixo dos 22 anos de idade, praticamente 23 anos de idade, e do Charles, uma pessoa que trabalhou comigo na Inglaterra durante todo o tempo que eu estive lá, fez os mesmos cursos que eu fiz na Inglaterra, e nós pudemos ter essas experiências de passar junto com o Sampaoli, no Sevilha, enfim, com outros grandes treinadores, outras visitas a grandes treinadores. Ele fez tudo isso comigo e se demonstrou uma pessoa de muita confiança, de muito conhecimento futebolístico e de muito conhecimento de logística. Futebol é futebol. Em passado, em Liverpool, em Chelsea, eu treinador muitos jogadores estrangeiros, brasileiros, argentino, italiano, francês. Não tem problema. O que eu posso trazer é o fato de ter vivido, experienciado uma Copa do Mundo, uma Copa América, muitos jogos de seleções, jogos amistosos de seleções internacionais, e ter vivido todas essas experiências dentro das delegações. Eu pude ver as coisas boas, as coisas não tão boas. Você tem grandes expectativas com os primeiros resultados ali. Até que ponto a torcida vai te ajudar com a paciência / idolatria? Olha, eu acho que o torcedor ele tem que reagir com, primeiro, para mim os resultados, eles, claro que são importantes, mas o mais importante é a maneira como o time atua, a maneira como o time mostra o que quer, o que deseja, o que pode produzir. Às vezes você produz muito num jogo e tem um resultado negativo. Às vezes, te dou o exemplo, falando do Liverpool, do Michael aqui, nós chutamos 3 vezes a gol, o Liverpool 21, o Liverpool 18 escanteios a favor, nós nenhum escanteio, e nós ganhamos o jogo de 1-0, e o futebol não traduz a realidade do jogo, né? Quando que você planeja que o São Paulo tenha a tua cara, tenha o teu jeito de jogar, daqui 1 mês, daqui a 2 meses, e analisando o calendário, qual que é a tua prioridade? A conquista, por exemplo, do Campeonato Paulista, que o São Paulo não conquista há um bom tempo. O que você planejou aí de olho nesse calendário? Olha, a minha cara é para tentar ser dada a partir desde ontem. Né? O meu modo de trabalhar, o meu modo de ver o jogo, de ver a vida, que eu acho que é o mais importante, porque acima da qualidade técnica, eu acho que os valores, o caráter de cada jogador, ele é muito importante. Atletas são importantes, mas as pessoas que estão, né, que estão atrás de cada jogador, eu acho que isso vale muito, conta muito na formação de um elenco. Então, eu espero o profissionalismo máximo deles, a dedicação máxima deles. Com relação a resultado, eu espero que as vitórias venham. Eu trabalho sempre em função do próximo jogo. Para mim, o próximo jogo é o mais importante, ou seja, nós vamos jogar uma Florida Cup, jogos amistosos, é claro, mas não deixa de ser uma competição. Você está com integrantes da sua comissão técnica aí ao seu lado, e a semana passada eu fiz uma entrevista com o Milton Cruz. Sim. E ele me disse o seguinte, que era para ele estar fazendo parte da sua comissão técnica, só não está fazendo porque foi vetado pela diretoria do São Paulo. Existiu esse veto, enfim, houve um convite, houve um interesse de trazer o Milton e de repente não houve um acerto por parte da diretoria? Não, na verdade o Milton faz parte da história do São Paulo. O Milton é um profissional do mais alto nível, que ajudou muito o crescimento do clube
quando existiu essa transformação da Lei Pelé, quando naquela época onde nós trouxemos vários jogadores do Goiás, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas 2003, por aí, 2004, nessa época, né, quando nós fizemos, e depois é um grande amigo, um grande parceiro, um conhecedor profundo do futebol. Seria incoerente da minha parte propor uma volta do Milton no momento que no mesmo mandato do presidente foi decidido pela sua saída. Então não houve nem o veto do presidente em nenhum momento, apenas uma coerência que não seria uma coisa interessante, apesar de saber da capacidade, da qualidade toda que o Milton tem, mas eu também trouxe dois profissionais que eu acredito muito e tenho muita confiança neles. O São Paulo embarca na madrugada dessa sexta-feira para os Estados Unidos e a estreia do técnico Rogério Ceni como treinador do Tricolor deve acontecer no próximo dia 19, ou contra o Milionários da Colômbia ou então contra o River Plate da Argentina pela Florida Cup. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. É inevitável a comparação, eu espero que você me entenda, mestre. O Eduardo Batista já tem uma carreira como treinador. Não tem ainda as taças que se espera de um treinador, e é um iniciante, mas já tem um... O Rogério, ele é literalmente um iniciante. É o primeiro trabalho dele, ninguém sabe como vai ser. A gente sabe o discurso, as ideias são interessantes, a proposta é interessante, trazer gente de fora. E, antes de até chegar nessa parte de gente de fora, então, comparando com o Eduardo Batista, por exemplo, o Eduardo Batista chega no Palmeiras, apesar de ter um pouquinho mais de experiência, ele tem uma cobrança, eu diria, maior, até o tema da enquete daqui a pouquinho, mas um pouco maior, a pressão por títulos, um time que entra, como ele mesmo disse, né, para brigar por taça, todo mundo espera que o Palmeiras seja o campeão. O Rogério, apesar de ter menos experiência, ou não ter nenhuma experiência na função, pelo que ele já conquistou como jogador, por ser tão querido pela torcida, eu acho que o respaldo, a paciência, a tolerância com ele vai ser maior. Se não da diretoria, mas por parte da torcida que vai ficar cobrando, queremos jogador, queremos isso, queremos aquilo. Acho que ele tem um tempo maior para lidar. E aí ele traz gente de fora, e aí a diferença do profissional do Brasil e o profissional que vem de fora. O Gabriel Jesus tinha fechado com o Manchester City 6 meses atrás. Ele admitiu aqui no Troféu Mesa Redonda que não sabia falar uma palavra em inglês. E aí você vê um inglês, um francês que chegaram e já se esforçam para falar o português, para se fazer como... Isso é profissionalismo. Não é... O cara não está fazendo marketing, nem tudo, não. Ele precisa disso, é profissionalismo. É uma pena que essa mentalidade não chegou na maioria do povo brasileiro ou dos profissionais brasileiros. Eu diria que não é apenas profissionalismo. Esse comportamento profissional é fruto de uma cultura, de um ensino adequado, de uma educação, uma preparação do sujeito como cidadão e não como apenas massa de manobra. Entende? Então, o cara jogado ao léu aí, e que de repente aparece uma luz do acaso e leva ele para os píncaros lá para cima, ganhar um monte de dinheiro e tal. Não vai aprender inglês, não vai aprender espanhol. Nós estamos... A gente vê aí o pessoal da mídia, televisão, rádio, que não sabe falar um nome de clube em espanhol, que é aqui do lado. E esses caras têm diploma na parede e falam e comunicam. Quer dizer, eles teriam a obrigação de aumentar o conhecimento do telespectador, e o que eles fazem é deformar. Quer dizer, então você não tem educação na escola, você não tem educação em casa e não tem educação diante dos meios de comunicação. Não, e acha frescura ainda quem pronuncia corretamente. Exatamente. Então, o que acontece? Você não tem educação. É um povo sem educação. Educação no sentido amplo, no sentido total dela. É o que acontece. Agora, o Rogério fez muito bem em trazer esses dois rapazes. É pena que ele está dizendo aí que não vai abrir os treinos. Eu gostaria muito de ver como é que é o treinamento dessa turma. Mas ele já ouviu, tanto é que os trouxe para cá e certamente vai
vai poder botar em prática aquilo que ele aprendeu ao longo de toda a vida, da convivência com o treinador. Essa coisa prática do treinador, isso ele tem dentro dele. Eu me lembro que muitas vezes conversamos a respeito disso anos atrás. Ele sempre quis ser técnico de futebol, quando parasse de jogar. Não estudou o suficiente porque não houve tempo. Não era o seu projeto dele, era estender esse estudo por mais tempo, mas as circunstâncias surgiram aí, mudaram a rota de vida do nosso querido Rogério. Vamos esperar o que dá. Comparando com o Eduardo, a pressão em cima do Eduardo é muito maior. Claro. Porque conforme você ganha, aumenta o índice de exigência. São Paulo não ganha nada há muito tempo, é uma bagunça, uma diretoria, uma série de administrações desastrosas, enfim. Parece que vai ter que recomeçar do zero. Então, há pelo menos essa margem de possibilidade para o Rogério. Aproveitando, né, o que o Alberto Helena falou sobre cobrança, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: do trio de ferro, qual técnico vai receber mais pressão da torcida? Fábio Carille, Eduardo Batista ou Rogério Ceni? Acesse o site, vote. O resultado eu dou no final do programa de hoje. Como ter o Carille na parada, então o Carille eu acho que é o que menos vai sofrer pressão. Por quê? A diretoria do Corinthians está trabalhando de maneira horrorosa. É um absurdo. A gente vai falar do Corinthians daqui a pouquinho, mas é absurdo. Trouxeram o reserva do Richelli. A gente vai falar daqui a pouco. Então o Carille, com certeza o torcedor corintiano sabe que o Carille, o que ele fizer é lucro. Né? Desde o começo está longe de ser o culpado. Então acho que vai ser o menos pressionado. O Rogério acho que tem uma tolerância. Para mim o Eduardo Batista é o cara que vai ter muito trabalho pela frente, no sentido não só do trabalho de montar o time, mas também de lidar com as cornetas. Sem dúvida. Primeiro porque tem uma tradição no Palmeiras dos cornetas, né? A turminha do amendoim, como diria Filipão. A turminha do amendoim. Então, você tem, além disso, o fato de que pela primeira vez nos últimos anos, o Palmeiras tem uma administração perfeita, exemplar. O time nada em dinheiro, ou não deve nada para ninguém, paga em dia. E tem um elenco extraordinário. É campeão brasileiro. Entende? O mínimo que essa torcida vai exigir é ser campeão da Libertadores. É isso aí. Mas no fundo quer ser campeão do mundo. E juntar ainda 5 coroas, lembrar 5 coroas de 1950, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Copa do Mundo, o que cair ali, ele tem que ganhar. E não vai ser fácil. Não é assim. Banda não toca desse jeito, não. Bom, já o Corinthians, maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 9 títulos, estreou bem na competição e não teve maiores dificuldades para golear o Pinheiro do Maranhão por 6-0. O Santos sofreu, mas conseguiu vencer o Floresta do Ceará por 1-0. Vamos aos gols. Pelo grupo 25, disputado em Barueri, o Santos venceu o Floresta do Ceará pela contagem mínima. Giovani, logo aos 2 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória da equipe paulista por 1-0. Em Taubaté, Guilherme Romão bateu de pé esquerdo e fez o primeiro do Corinthians sobre o Pinheiro com apenas 3 minutos de jogo. Carlinhos aproveitou o vacilo do zagueiro Wesley e aumentou a vantagem corintiana. O terceiro do Corinthians veio com Pedrinho. O camisa 7 pegou a sobra de bola na entrada da área e marcou um verdadeiro golaço. A partida ganhou cara de goleada depois desse chute sem chances de Mantuan. 4-0 Corinthians. Ainda na primeira etapa, o próprio Mantuan anotou o 5º da equipe paulista. No segundo tempo, Carlinhos cobrou pênalti com categoria e definiu o resultado. Corinthians 6, Pinheiro do Maranhão 0. Confira agora os gols dos outros jogos que foram destaque na rodada de ontem da Copinha. Pelo grupo 20, o Internacional venceu o Aimoré do Rio Grande do Sul por 2-0.
Valdemir de pênalti e Luiz Felipe, em uma bela finalização de fora da área, definiram o resultado em São José dos Campos. No grupo 22, o Cruzeiro enfrentou o River do Piauí e resolveu o jogo no primeiro tempo. Aos 30, Tony Anderson abriu o placar. E aos 39, Luan só teve o trabalho de empurrar para o gol e fechar a conta, 2-0. Pelo grupo 23, o Flamengo atropelou o Central de Pernambuco. Mas a goleada por 5-0 foi construída no segundo tempo. Depois dos gols de Patrick e Gabriel Silva, Vinícius Júnior entrou em cena para marcar outras 2 vezes e praticamente decidir o jogo em São Caetano do Sul. Ainda deu tempo para Denner deixar o dele de cabeça e sacramentar a vitória. No grupo 27, o Fluminense foi mais contido nos gols, mas conseguiu os 3 pontos diante do Real Noroeste do Espírito Santo. Patrick foi o nome da partida, marcando os gols que garantiram a vitória do tricolor pelo placar de 2-0. Já falei para a Marina pessoalmente, mas vou falar no ar. O off dela tá uma delícia de escutar. Bom, gente, eles tiveram o apoio dos torcedores durante os 90 minutos, mas os haitianos do Pérolas Negras não resistiram ao bom futebol apresentado pelo adversário e acabaram perdendo do Goiás por 4-0. Veja como foi o jogo na reportagem do Vinícius Rodrigues. Na terça-feira, o Gazeta Esportiva apresentou para você o time de haitianos, os Pérolas Negras, e 2 figuras importantes no time, o zagueiro Horácios e o atacante Wabi. Amor, fica sozinho, cagao. Por favor. Ah, moleque! Eu amei te ver. Eu amei te ver. Uhum. E olha eles aí, na estreia do time na Copinha deste ano no estádio Nicolau Alayon contra o Goiás. E apesar da torcida a favor dos Pérolas, os esmeraldinos abriram o placar logo aos 4 minutos após o presentão do goleiro Jérôme Alain. A tentativa de bicicleta de Edmundo levantou a galera. Horácios, o zagueirão, cantor, mostrou categoria. Quando o time estrangeiro estava melhor no jogo, Guilherme, no escanteio, fez 2-0. E logo em seguida, quase que o placar aumenta. Horácio salvou em cima da linha. Mais tarde, jogada de nossos 2 personagens. O Abi cruza e Horácio quase marca. No fim da primeira etapa, linda jogada de Wabi para Edmundo. Fora. No começo do segundo tempo, o goleiro que havia entrado no intervalo fez pênalti. E Rafael, gol. 3-0 Goiás. Buscando o tento de honra para os Pérolas, Simpson fez fila, mas na hora do chute isolou. Em seguida, o Wabi parou no goleiro e no mesmo lance, pênalti em cima de Simpson. Edmundo na bola e Vinícius. O quarto gol alviverde veio de novo de um escanteio. O Wabi quase marcou um golaço para os haitianos. Aliás, o número 11 era a principal fonte de jogadas do time. No fim do jogo ainda deu tempo do goleiro ser expulso, mas ficou nisso. 4-0. Quem vê este placar à primeira vista tem a impressão de que foi um jogo fácil. Contudo, na avaliação do técnico Rafael Novaes, dos Pérolas Negras, não foi bem assim. No finalzinho ali, o pessoal chegou no estádio depois, falou 4-0, foi uma brincadeira, né? Mas parabéns pelo desempenho. O desempenho dos meninos foi excelente, jogamos muito, N oportunidade de gol, tivemos a infelicidade do nosso goleiro mais novo, pênalti perdido. O enredo não foi bem esse que a gente queria. Hoje foi um dia que nada deu certo. Quem sabe sexta-feira é o dia que tudo volte ao normal e os meninos joguem a bola que jogou hoje. Quem estava aqui viu que foi muito lindo, foi legal. Agora, não fez os gols, né? A gente tomou e é bola para frente, vamos trabalhar mais. Em contrapartida, o São Paulo garantiu matematicamente a classificação para a próxima fase da Copinha, depois de vencer o Genos de Rondônia na estreia por 6-0. A vítima do tricolor na tarde de hoje foi o União Barbarense. Vamos aos gols. Diante do União Barbarense em Capivari, o São Paulo abriu o placar com Friso. Depois foi a vez de Vinícius aproveitar a bobeada na defesa e fazer o segundo do tricolor. Ainda na etapa inicial, Kaique aproveitou o passe de Léo Natel e ampliou o placar.
O time do interior diminuiu com o Rodinei, aproveitando o rebote do goleiro. Mas a equipe do Morumbi estava irresistível e Friso fez o 4º gol com estilo. Logo no começo do segundo tempo, a rede voltou a balançar. Vinícius fez o 5º gol do São Paulo. Os meninos do União Barbarense ainda esboçaram uma reação. Novamente com o Rodinei, que surgiu na cara do goleiro Lucas Paz. No entanto, a supremacia tricolor continuou evidente e Paulo Boia deu números finais à partida. Final, União Barbarense 2, São Paulo 6. Bom, para você conferir o calendário das partidas, a classificação dos grupos e também o placar ao vivo dos jogos em andamento pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, é só você ir no nosso site, gazetaesportiva.com. Querem comentar algo? O São Paulo tem uma coisa curiosa, né? Esse time de São Paulo do juniores. Eles, quando começa a copinha, sai arrasando. Depois vai até o Corinthians ir lá e ganhar. Esse tem sido mais ou menos uma prática. Agora, esse menino Friso é muito bom jogador. Muito bom jogador. E eu acho que o nosso querido Rogério vai aproveitá-lo logo, logo. Essa notícia também é bonita de se ver. A figura da qual nós vamos falar agora é um exemplo para todo mundo. O francês Robert Marchand, de 105 anos de idade, quebrou o recorde de maior distância percorrida por um ciclista na categoria para pessoas acima de 105 anos. Tá certo que a categoria foi desenvolvida especialmente para ele, mas o senhorzinho pedalou 22 quilômetros em 1 hora no velódromo de Saint-Quentin-Yvelines, na França. Em 2012, ele percorreu 25 quilômetros e 700 metros em 1 hora, estabelecendo o recorde para ciclistas acima de 100 anos. Ele ainda disse que poderia ter feito um tempo melhor, mas não viu a placa avisando que faltavam apenas 10 minutos para o fim do tempo. Já de acordo com a médica que cuida dele, ele também poderia ter feito um tempo melhor caso não tivesse cometido um erro. Ele parou de comer carne no último mês porque ficou abalado com as reportagens que mostravam como os animais são tratados. E um detalhe, ele sempre sonhou em ser ciclista, mas só realizou de fato esse sonho aos 68 anos de idade. Quer dizer então que o senhor Roberto tem 105 anos pedalando. Pedalando, gente. O segredo será aqueles vinhos franceses, um Bordeaux? Os queijos. Os queijos. Os queijos, 1000 e tantos queijos lá. Agora, esse percurso que ele fez aí de bicicleta, não faria nem de helicóptero, viu? Você queria vir de táxi, nada. da maquiagem pra cá? É só uma questão de treino, senhor Roberto. Eu sei. Eu falei direitinho o nome do velódromo? Roberto. Não, tá, mas e o do velódromo eu falei certinho, falou, né? Falou. Saint-Quentin-Yvelines. Perfeito. Parabéns. Gente, obrigada, você que me ensinou. Eu perguntei para ele antes do programa. O governo chinês, essa é sério, finalmente, né? Estuda colocar um limite nos altos gastos dos clubes do futebol do país com atletas estrangeiros. Finalmente. Em uma entrevista divulgada pela agência estatal de notícias do país, um porta-voz da Administração Geral dos Esportes da China disse que hoje que é preciso estabelecer um limite nos gastos para aquisição e pagamento de salários para os atletas estrangeiros no país, algo que ele considerou irracional e que o governo já sugeriu a implantação desse teto de gastos à Federação de Futebol do país. Nos últimos anos, a China vem tentando desenvolver o futebol no país, inclusive com incentivo estatal. Mas, na opinião do governo, os reforços milionários trazidos do exterior estão desviando o foco, que é desenvolver jovens talentos no país em busca de resultados a curto prazo. O governo também sugere que os times que investem mais nas janelas de transferências sejam obrigados também a contribuir com o desenvolvimento dos atletas jovens nascidos na China. Quando surgiu, né, aquele abate aqui no Brasil, eles levando jogadores, e a gente já considerava cifras milionárias, estava sendo pago para os jogadores do Corinthians, que para lá foram.
fomos pesquisar, obviamente, descobriu-se que o governo chinês quer incentivar no país, dando desconto. Eu não sei, na verdade, se chega a ser isenção fiscal ou abatimento total do que é investido em termos de impostos, ou se é um percentual. De qualquer forma, as empresas gastam, mas elas abatem dos impostos que pagariam para o governo por causa desta, digamos, promoção do esporte no país. Mas quando chega ao ponto de você ouvir que um jogador está ganhando 350 mil reais por dia, o Oscar foi para ganhar 250 mil, não entra na minha cabeça, é muito dinheiro. Imagina, o senhor vem para cá, trabalhou, fez o Gazeta Esportiva, ok, 250 mil reais na sua conta, por cada programa. É mais ou menos o que eu levo mesmo. Agora, e nem precisa ir para a China. E nem precisa ir para a China. Tá certo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a China é um fenômeno único na história da humanidade. Ela é o país capitalista mais comunista do mundo ou o comunista mais capitalista do mundo. Porque é uma coisa absolutamente contrária à outra, e, no entanto, ele consegue fazer esse prodígio aí. E as pessoas ficam discutindo esquerda e direita. Seu esquerdista, seu direitista, e por aí vai. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. Eu já disse, hoje me pararam na rua, eu falei que eu ia para a China, eu vou mesmo, viu? Vou começar a ser repórter lá. Pum! Cobiçado por vários salários clubes astronômicos não me consta... Não consta para jornalista? Não ouvi isso não. Mas aí eu viro jornalista do time, entendeu? Tá bom. De TV do time. Vamos que o Barba tá brigando comigo, o diretor lindo, maravilhoso, cobiçado por vários clubes brasileiros e peça fundamental para a permanência do Vitória na Série A do Brasileirão, o atacante Marinho anunciou hoje que não vai continuar no rubro-negro e vai jogar fora do país. Apesar dele não anunciar o destino, dirigentes do Vitória já disseram que ele será mais um brasileiro a se aventurar no futebol chinês. Parte da Bahia amanheceu triste. Os torcedores do Vitória não vão contar nessa temporada com os gols do artilheiro Marinho. Em pronunciamento no Barradão, o atacante revelou que está indo para a China. A proposta que eu tive, que é totalmente surreal, para o Brasil. Vitória fez a proposta, mas não chega nem perto do que eu tenho. Então eu agradeci o pessoal, o Simval, que não quer deixar eu sair, mas ele sabe que é a minha vida que tem que seguir, a minha família que eu carrego. O mercado chinês é muito bem remunerado e o dinheiro foi o responsável por frustrar torcedores de grandes clubes do Brasil interessados no talento de Marinho. Tive várias propostas de clubes do Brasil, até eu fico feliz pelas equipes que procuraram o Vitória por mim, para me contratar, mas como eu falei, é uma coisa que para o Brasil não tem como. Independência financeira realizada, resta agora torcer para que Marinho não encontre uma verdadeira muralha na adaptação no campo e na nova vida. Dizem que o Vitória está fazendo um jogo duro com a proposta chinesa, mas é só para em inglês ver, para o torcedor ver. Agora, para o Marinho é ótimo. O futebol brasileiro nem tanto, porque é uma das figuras raras, alto astral, futebol moleque, de personalidade. Eu queria ver o Marinho um pouco mais num grande clube do Brasil. Não vai dar. Foi para a China também. Mais um, né? Amanhã não vou estar aqui, vou estar na China. O Corinthians anunciou nesta terça-feira o terceiro reforço da temporada. Depois das chegadas dos atacantes Zhou, do Jiangsu Suning, da China, e Luigi, do CRB, o Timão acertou a contratação do volante Paulo Roberto. Jogador do Audax, ele defendeu o Sport por empréstimo no Brasileirão em 16 partidas. Foi titular em 14.
O contrato dele com o clube pernambucano terminou no final do ano passado. O atleta entrou em acordo com a diretoria corintiana e vai defender o Timão por empréstimo de 1 ano com preço de compra fixado. Os valores, porém, não foram divulgados. Ele também teve passagens por Ponte Preta, Figueirense e Bahia. Outro que pode chegar é o atacante William Potker. O Corinthians estaria disposto a pagar 7 milhões de reais por 50% dos direitos do atleta e tirá-lo da Ponte Preta. A multa dele é de 10 milhões de reais, mas a Ponte aceitaria negociar por menos, entendeu? O agente do atacante confirma que existem conversas, mas nada foi colocado no papel ainda. Ê, Corinthians, hein? O torcedor está preocupado. Eu tenho visto nas redes sociais um torcedor achando que vai ser uma luta contra o rebaixamento. Calma, gente. Não sei se é para tudo isso, mas se observarmos o que foi a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, especialmente no segundo turno, foi campanha de time rebaixado. O Corinthians é forte. Exagero? Não, eu acho que é exagero porque... Não, quer dizer, do ponto de vista estatístico foi mesmo e tal, mas eu acho que o Corinthians tem bons jogadores, que dá para montar um time interessante, desde que não fique comprando jogadores aí de segunda, terceira categoria, e pelo fato de ter sido contratado agora, tem que jogar, então aí desfigura o que poderia ser uma boa configuração desse time do Corinthians. Já disse aqui, repito, juntar esses caras, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, o Camacho, o Rodriguinho e tal, no mesmo time, e depois com o Jô lá na frente, talvez, se ele voltou a ter a cabeça no lugar, olha, o Corinthians não vai fazer tão uma figura não, viu? Mas não sei, esse menino que veio aí do esporte eu não conheço, não vi jogar. Se fosse Paulo Roberto Falcão, né? O Carim, né? Casim. Casim. Pois é, o Casim, eu vi umas 2 ou 3 vezes aí, eu achei que não é um horror, mas também não vai Faz sua piadinha muito. De ontem do Casão Casim. O Corinthians já teve Casão, agora tem Casim. Sem acerto com Luiz Fabiano, o Santos está próximo de acertar com o argentino Hernan Barcos, ele mesmo, que brilhou com as camisas do Palmeiras e Grêmio e estava no Vélez Sarsfield, da Argentina. Barcos já estaria acertado com o Atlético Nacional, mas o presidente Modesto Roma Júnior deu uma última cartada e viajou para a Argentina para tentar convencer o centroavante a fechar com o Peixe. Aparentemente a estratégia deu certo e eles chegaram a um acordo salarial e de luvas. Restaria agora negociar com o Sporting a liberação de Barcos. É possível também que o Santos tenha que arcar com uma dívida do Vélez com o jogador e isso seria o que ainda emperra a contratação. Ele chegaria por empréstimo de 1 ano à Vila Belmiro e seria uma alternativa ao veterano Ricardo Oliveira, que no ano passado sofreu bastante com lesões. Mas será que realmente são as lesões que preocupam ou é uma possível saída do Ricardo Oliveira? Que já teve proposta do futebol chinês. Eu acho que o Ricardo Oliveira não sairia esse ano aqui com Libertadores, com uma possibilidade de Copa do Mundo e tal. O Santos foi vice-campeão, ele está muito bem lá, ele é o líder espiritual do grupo, né? Aquela coisa toda. Eu acho que ele não está para sair, não. A questão é saber se o Barcos e o Ricardo Oliveira aceitam ter que ser substituído, substituir o outro em tal e tal jogo. Isso aqui, a questão é pessoal. Né? Fala, Lê. Vou falar, o resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Do trio de ferro, qual técnico vai receber maior pressão da torcida? Fábio Carille. Verdade. 47%. Gente, o programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Eu não sei se eu vou estar aqui ou se eu já vou estar na China, tá? O Celso não vai estar na China, vai estar no Jornal da Gazeta daqui a pouco com a Estela Gontijo, que está rabiscando tudo ali, e também o Gamberini. Beijo, tchau.